Boa noite, estamos online. O Quarentena Live tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratar de temas e questões do mundo real, neste período de isolamento social. O programa de hoje, ele será um programa extra, devido ao Dia do Meio Ambiente. Eu não pude plantar uma árvore hoje, mas estou aqui semeando sementes. Os convidados do Quarentena de hoje serão o professor Anderson Mourão e o professor Roberto Rigg, que é especialista em uso racional de medicamentos. Ele é especialista em saúde pública pela UFMG, mestre em epidemiologia pela UFMG. E ele é especialista em uso racional de medicamentos pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Ele é um estudioso em temas sobre meio ambiente.
Boa noite, Roberto Rigg e professor Anderson Mourão. Boa noite. Oi, tudo bem? Joia, Rodrigo? Roberto. Tudo jóia? Bem-vindo vocês aí ao Quarentena aí. Obrigado pelo convite. Eu que Bem, agradeço, obrigado. eu que agradeço a disposição. O programa de hoje a gente vai estar falando sobre o meio ambiente e a Covid-19, devido hoje ser o Dia do Meio Ambiente. Eu vou dirigir a primeira pergunta ao Anderson Mourão. Anderson, como ficará o meio ambiente no mundo pós-Covid? E sobre o Dia do Meio Ambiente, como conscientizar a população de Ibirité sobre a importância da preservação, uma vez que não tivemos o abraço da Serra do Rola Moça este ano? E faça aí uma breve explicação sobre como o governo Zema tem abordado esse tema. Rodrigo, então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Roberto. Realmente, hoje, né, o dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, muito legal a gente estar conversando sobre o tema aí com o pessoal do Quarentena, né, com os amigos, muito, muito bacana. Muita gente, com certeza, vai estar participando com a gente, que tem muito conteúdo que pode nos ajudar a fazer a reflexão também, né? Você lembrou bem, bacana, o Abraço na Serra do Rola Moça, uma atividade que a ONG Natureza Viva, a gente vem fazendo isso já há bastante tempo, sabe? Pelo menos há uns 7, 8 anos, nós começamos a fazer o abraço inicialmente, pensando na questão da especulação imobiliária, muito forte, né, na região. O Roberto conhece bem ali, né, na região do Vista Alegre, né, Roberto? A região do Barreirinho. E aí, esse abraço, ele começou assim, só mesmo iniciativa da sociedade civil, da ONG, começamos a levar umas escolas, aí foi crescendo, crescendo. No ano passado, inclusive, vários atores participaram também, vou lembrar aqui uns rapidamente, Roberto, o Rodrigo, o pessoal lá do Instituto Federal de Minas Gerais, porque lá nós fizemos uma exposição de trabalhos ano passado, muito legal, né? O pessoal que trabalha com agricultura orgânica ali perto, o pessoal do Nuato Ambiental, ABD, né? Um pessoal muito sério também, que faz um trabalho muito legal ali com agricultura familiar, o pessoal também de muitas escolas, a gente fez uma atividade muito bacana, né? Escolas de Birité, Castro Alves. Bem, então, esse ano, por causa da pandemia, evidentemente, que é o tema do programa, nós não fizemos nenhuma atividade física lá, mas a gente é retornando que vem. Principalmente porque não só a questão da especulação imobiliária, agora a gente tem também a questão da mineradora. Ela estava parada quando nós iniciamos, ela foi crescendo, né? Ano passado ela já era uma realidade na cidade, e agora mais do que nunca, depois que aconteceu aquilo que todos nós sabemos, né? Mais recente agora, o prefeito vetou um projeto de defesa da serra, da biodiversidade, e os vereadores, de uma maneira inexplicável, confirmaram o veto do prefeito, depois de ter aprovado em primeiro turno por unanimidade. Esse abraço é muito importante a gente fazer no dia 5 de junho, mas a luta ambiental, né, é todos os dias. Esse 5 de junho lá surgiu lá na Suécia, na primeira conferência que teve, a de Estocolmo, né, para a gente fazer uma reflexão sobre o meio ambiente no planeta, de maneira organizada. Isso vem crescendo e hoje o meio ambiente, a luta em defesa do meio ambiente é uma realidade, porque entrando no que você está, né, questionando, assim, a questão do governo Zema, no nosso governo estadual, é importante, eu vou prolongar só um pouquinho, porque eu acho que vale a pena a gente pensar que o governo Zema, o governo Bolsonaro, hoje em Birité, o governo municipal, né, são governos que não têm nenhuma preocupação com o meio ambiente. São governos totalmente voltados para interesses do capital. A gente pega a posição do ministro Ricardo Salles, que já estava processado pela FIENG, aliás, processado pelo Ministério Público por ter apoiado a FIENG lá em São Paulo, né, ligado ao capital, fez o plano de manejo lá do Tietê, ele foi acusado e condenado já em primeira instância de ter
facilitado o interesse das mineradoras e do capital lá de São Paulo, da FIENG. Então, quando esse ministro assume uma pasta, né, esse secretário que já está condenado assume uma pasta do meio ambiente, é um absurdo, é um contrassenso, é colocar o lobo para tomar conta do galinheiro. E aquilo que ele falou na reunião do dia 22 expressa muito bem isso. Ficou claro para todos. Ainda tinha alguma dúvida? Vou aproveitar que a população agora está sofrendo com Covid, né? A imprensa está dando foco nisso e vamos passar boiada, vamos dar de baciada. Olha que coisa mais absurda, uma pessoa fala isso e continua como ministro, ou seja, os interesses do governo federal. O governo do Zema aqui, né, também totalmente ligado à FIENG, ao Sindiestra, sempre apoiando esse interesse menor de lucro rápido, né, de exploração pela exploração, com discurso de sustentabilidade, também é uma negação. E em Birité eu tive, né, muito orgulho em falar isso, fui secretário 2 anos e 7 meses da atual gestão, a gente criou um arcabouço legal que não tinha, né, no Municipal de Meio Ambiente, saneamento básico. Nós temos hoje o Fundo Municipal de Meio Ambiente, mas temos aí, hoje no município de Ibirité, Rodrigo, nós temos pronto já, só para implementar projetos feitos pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, projetos para fazer as unidades de recolhimento de pequenos volumes, né, os ecopontos, usina de tratamento de material reciclado, está pronto, está lá com o local, inclusive, definido, o CRA, que é o Centro de Referência Animal, pronto, pegamos o terreno incomodado com a fundação, está lá na prefeitura o projeto feito por várias pessoas, em especial Tereza Moreira, Roberto conhece bem, né? Uma pessoa extremamente séria, uma técnica importante, junto com outros. Nós criamos, né? O Pró-Lagoa, está aí, né? Ontem, até assistindo o seu programa, o pessoal conversando sobre a Lagoa, hoje tem um programa completo, já tem participação de vários órgãos, prefeitura, mas, infelizmente, apesar, e eu acho importante refletir isso, que os técnicos são mal remunerados, a prefeitura é mal aparelhada, eles trabalham muito, as coisas ficaram prontas, mas o interesse político do gestor principal não tem, né? Então, eu queria dizer isso, sabe? A gente precisa de apostar mais no meio ambiente, criar uma cidade melhor, e nós vamos, eu acredito, a gente vai estar conversando aqui, nós vamos chegar lá. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Roberto Rigg. Com relação ao Covid-19, como estão os avanços nas pesquisas? A criação de uma vacina ou um remédio para a cura é a nossa maior esperança. Quanto tempo iremos esperar? E comente sobre o uso da cloroquina, porque tanto o Trump quanto o Bolsonaro garantem que o medicamento é eficaz. Bem, inicialmente eu gostaria de dizer o seguinte, que é uma doença nova, pouco conhecida, pouco tempo para estudar, porque ela está atingindo o inteiro, e tudo que se tem feito até hoje, ainda é parte de estudo, nada ainda oficial para se definir normas de como proceder em cima da questão do vírus. Estudos em relação a medicamentos existem, pelo conhecimento que a gente tem, pelo menos uns 200 estudos para se avaliar medicamento novo e vacina. A gente sabe que não é fácil, porque o vírus, para quem não sabe, ele não tem, assim, uma vida normal como uma bactéria, né? Ele é composto de algumas substâncias, que eu não vou discorrer aqui, porque às vezes é um nível que muitas pessoas não vão entender, não tem sentido, mas ele se replica rapidamente a partir do momento que ele acha uma célula hospedeira, né? É bom lembrar
que a origem dessa doença ainda é desconhecida, mas existem alguns fatores já que mostram que pode ter alguma origem, principalmente considerando a questão do meio ambiente que nós estamos falando aqui hoje. Porque é notório para qualquer pessoa que conhece um pouco de biologia, né, ciências de animais, ciências de plantas, que todos os organismos vivos, eles têm a sua flora, que a gente chama, aqueles micro-organismos que já habitam normalmente o corpo dessas pessoas, o organismo dessas pessoas. Então, como nós, humanos, temos nossos vírus, as nossas bactérias, os fungos, que a maioria das vezes, se a gente está saudável, a gente convive bem com eles, os outros animais também, da mesma forma, têm aquela flora natural deles, né? Eu estava vendo recentemente o programa Globo Rural, em que um veterinário estava descrevendo muito bem a questão de coronavírus em animais, e que nunca tiveram problema, porque eles estão convivendo com eles. Então, esse corona, existe uma possibilidade dele ter vindo lá da China, possibilidade não, ele veio, né, da China, mas, assim, a origem de como ele veio, que ainda é uma dúvida, e que, de uma forma geral, se sabe que lá eles têm, culturalmente, devido muitas vezes à dificuldade mesmo de alimentação, de ter uma quantidade de terra e condições de cultivar para ter uma alimentação saudável, assim, eles têm uma alimentação muito diferente, sempre tiveram. E comum lá eles comerem animais que para nós aqui são exóticos. Então, há relatos que provavelmente é uma hipótese, ninguém pode garantir isso, né? Mas é hipótese de que houve uma transmissão de animais, tipo, por exemplo, morcego, que foi comido, e ele saiu do ambiente natural, que no morcego ele não tinha problema nenhum. A partir do momento que ele foi introduzido no organismo humano, ele passou a trazer essa doença. É uma hipótese, né? Agora, quanto aos estudos, quando se fala em estudo de medicamento para uma determinada doença, quando você tem tempo para estudar, você faz vários testes, né, baseado no que você quer trazer de benefício para aquele doente ou para prevenir, e aí você pode testar com o tempo, né? Primeiramente, dentro do laboratório, né, que a gente chama de in vitro, porque não participam pessoas, né? Depois que, dentro de laboratório, normalmente, às vezes, antes de entrar mesmo na questão dos animais, você vê a possibilidade de, quando introduzido no organismo, o que poderá acontecer dentro daquele organismo, tanto do lado positivo como do lado negativo. Todo medicamento, mesmo hoje os aprovados, ele tem o lado benefício e o lado risco, todos. Não existe nenhum que não tenha. Todos que estão nas nossas prateleiras têm. O que a gente tem que avaliar é se é uma equação matemática. O benefício tem que ser maior que o risco. Nunca o risco maior que o benefício, mesmo que haja exceções. Quando eu falo em exceções, por exemplo, se você tem um indivíduo que ele não tem mais recursos, né, dentro da medicina, no que há de normal, de benéfico, aí, às vezes, você usa que o risco é muito grande, mas é a única forma de você tentar salvar aquelas pessoas. E essas são exceções e que a ética médica permite, né? Agora, quanto ao coronavírus, particularmente, saindo, né, dentro dessa esteira, dessa linha de pesquisa, o que eles estão procurando? Como é uma emergência, quer dizer, para quem não sabe, emergência é aquilo que tem que ser resolvido na hora, porque a urgência pode esperar um pouquinho, mas a emergência não, a emergência é imediata, né? Não pode esperar.
É o que está acontecendo agora. Aí, existe uma série de testes que eles estão fazendo com medicamentos já conhecidos, né? Porque, a partir de medicamentos já conhecidos, você tem uma possibilidade de abreviar essa disponibilidade dele para uso. É o que tem feito com alguns medicamentos. Um deles é a cloroquina. A cloroquina e a hidroxi, que é um derivado dela menos tóxico, é bom aqui colocar também que as pessoas colocam, tem algum efeito colateral, uma bobagem, eu já vi isso aí no Facebook. A gente tem que avaliar o seguinte, o lado risco que eu falei, o termo correto chama reações adversas a medicamentos, que em inglês é o side effects, que foi mal traduzido para o português como efeito colateral. Não é, isso aí é um erro que não importa para nós, mas é bom eu falar, porque essas reações adversas a medicamentos, elas são 4 tipos diferentes e cada uma com uma gravidade. Então, você tem o efeito colateral real, o primeiro, que ele é muito simples, que ele ocorre e desaparece sem dano. Um exemplo desse é quando você toma um medicamento para gripe, por exemplo, que ele pode te dar sonolência. Você tem que ter algum cuidado, já que vai ser sonolência, não vai sair dirigindo, não vai para a rua, porque você pode dormir. Mas é simples, ele já terminou o efeito dele, volta, né? Tem a hipersensibilidade, que é um medicamento que você, conhecidamente, aí, como provoca alergias, né? Que pode ser muito simples, um vermelhidão, uma tosse, um espirro, mas pode vir a ter também um choque anafilático, dependendo da pessoa, né? O terceiro, que é o que está caindo na cloroquina, que chama efeito tóxico. Esse efeito tóxico, o que é isso? Que as pessoas acham que o efeito da cloroquina não sabe a gravidade disso. O efeito tóxico, ele age sobre as células. Ele destrói a célula. E se ele destrói a célula, vou dar um exemplo muito claro. Você toma, por exemplo, uma bebida alcoólica, toma um copo de cerveja, e depois toma um paracetamol, dentro do organismo, o caminho dos dois é igual, é no mesmo, a estrada é a mesma. Só que lá no fígado, e o que acontece lá no fígado? Eles têm enzimas que neutraliza o excesso de uma substância formada quando você usa eles. Só que essa substância, ela é limitada, ela não é infinita. Então, se você toma um copo de cerveja, ou para algumas pessoas até um pouco mais, você não tem aquela ressaca do outro dia. Aconteceu nada. Houve uma neutralização ali do efeito tóxico, que você não teve nada. Mas se você toma muito, o que acontece no outro dia? Você amanhece com a cabeça doendo, você conhece com enxaqueca, né? Aquele mal-estar, ressaca, né? Aquela ressaca conhecida, porque aquilo é efeito tóxico do excesso da bebida. Ele mexeu com o fígado, ele destruiu células lá dentro. Entendeu? Destruiu. Se você toma isso junto com o paracetamol, como são 2 cargas no mesmo caminho, o efeito se dá anteriormente, porque você gastou muito mais do que era para gastar, porque você mandou 2 com a mesma condição. A cloroquina tem essa capacidade. Ela destrói várias partes do organismo onde ela atua. Agora, alguém pergunta assim, até aí, tudo bem, estão fazendo pesquisas, por quê? Porque ela já deu certo em outras situações. Por exemplo, o lúpus, né, que é uma doença autoimune. Parece que malária também, né? Sim, malária, né? Ela tem, a malária, inclusive, é antigo, já se usa há muito tempo. E algumas artrites, né? Doenças reumatoides, que também. Agora as pessoas falavam, se usa para isso, por que não pode usar para o outro? Primeiro, que ela não tem eficácia no vírus. Ela tem eficácia naqueles 3 que eu falei. Mas no Covid não tem. Não adianta falar que tem, que não tem.
Você vê aí, é absurdo, a gente chega numa situação dessa onde nós estamos, em que médicos defendendo a cloroquina, né? O Conselho Federal de Medicina, recentemente, liberou para uso, né, em casos especiais, com consentimento do paciente. Eu te pergunto, que condição tem o paciente de consentir uma coisa que ele não conhece? Sabe? Aí diz, doutor fulano usou, doutor ciclano usou, irresponsáveis, todos eles. Isso aí, você sabe o que me traz? É o desespero, só pode ser. Porque a lei diz, e a Anvisa faz questão de... é o órgão regulador de medicamentos, para se usar um medicamento num lugar, ele tem que ter aprovação científica para ser usado. Se ele não tem, como que o Conselho Federal de Medicina libera um tratamento de uma coisa que não tem registro para aquilo? Agora, alguém poderia dizer, eu vejo aí toda hora, minha mãe foi internada, o doutor falou que tratou com cloroquina, ela saiu boa. Você conversa com o pessoal. Mentira. Sabe o que aconteceu? 90% dos casos de Covid, eles curam naturalmente, sem nada. Se bebesse água, dava a mesma coisa. Falou que é cloroquina. Olha, para se provar que é cloroquina, tem estudos que você tem que fazer cálculos matemáticos muito complicados. Quando eu fiz esse curso de epidemiologia no meu mestrado, eu passei o maior aperto para fazer esses cálculos, são cálculos de matemática avançada para você saber se aquilo é possível ou não é possível. Não é tratando de meia dúzia de pacientes, de 20, 30, 40, que tem um resultado lá na frente, que você pode dizer que é eficaz, não. Então, voltando naquilo que você falou, as pesquisas lá atrás, né? Só para a gente não delongar mais. Existem pelo menos umas 4 revistas que publicam todos esses assuntos ligados à medicina, a medicamento, a tratamentos, de nível internacional, de alto nível, né? Eu tenho assinatura de 3, não que eu pago para isso. Quando eu fui fazer o meu curso em Barcelona, a universidade fez assinatura para mim e eu ganhei. Tem 30 anos que eu recebo, semanalmente online. Tá? São as revistas que o mundo científico se baseia para tomar decisões. Sabe? Então, aqui no Brasil, o presidente está mandando tomar, deputado está mandando tomar, aí as pessoas leem, aí médico está mandando tomar. No meu entendimento, nenhum deles tem capacidade de fazer isso, porque não leram o artigo. O que eu estou falando aqui não é que o Ministério da Saúde falou, não é que a Secretaria de Saúde falou, não é que nem a OMS. Eu estou dizendo o que eu estudo nas revistas publicadas semanalmente, internacionalmente. Então, uma delas, só para terminar, né, 2, aliás, a New England Journal of Medicine, né, a American Journal of Medicine e Australian Prescriber. A Austrália é um dos países que mais leva a sério saúde no mundo, mais organizado, que mais publica trabalho. Todas elas mostraram que um estudo recentíssimo, que saiu agora 15, 20 dias, em que fizeram um tratamento muito bem feito, dentro dessas normas que eu acabei de falar, e que não houve nenhuma diferença na curva entre os tratados com cloroquina e os não tratados, porque você tem que fazer um grupo tratado e o outro grupo não tratado para você tirar suas conclusões. Não houve diferença na melhora. Agora, nas reações adversas, quem tomou cloroquina, morreu mais gente que tomou cloroquina do que os que não tomaram. Que não tomaram. Sim. A cloroquina é uma questão tão complicada que já foram 2 ministros, parece que, da saúde, que caíram por causa da cloroquina, né? Não queria Você pegar eles, como médicos, são responsáveis. Eles têm um código de ética. Ele não pode seguir, né, uma decisão de um leigo, né,
simplesmente porque o leigo quer que faça. Não, a responsabilidade é deles. E eles não assumiram isso. E não podia assumir mesmo, né? E quem está lá agora, tem 14 militares agora no comando da Secretaria, do Ministério da Saúde, nenhum deles com formação para isso. Nenhum. Nenhum dos 14 tem formação para definir isso. Então, cada um tira suas conclusões. Anderson, você falou no início brevemente sobre o atual ministro do Meio Ambiente, aquela frase dele que ele fala, né, que deveria deixar a boiada passar, né? Aí eu pergunto, o que você que milita, que estuda sobre o tema do meio ambiente, o que você acha da fala do ministro Ricardo Salles? Então, rapaz, o Rodrigo, eu queria, né, acho que o Roberto falou bastante o tema tá proposto hoje para o programa, né, assim, com a visão da saúde mesmo. Aí eu quero só levantar essa questão, porque essa doença, né, essa pandemia que todos nós estamos aí vendo e passando bom perrengue, uns mais, outros menos, aí a gente tem mania de falar que a Covid, né, ela é democrática, atinge todo mundo, mas na realidade não é bem isso. Nós sabemos que as pessoas, mesmo que tenha chegado inicialmente, pessoas que viajam de avião, que estavam fora, a forma que entrou no Brasil atingiu inicialmente um grupo de pessoas que detêm um poder aquisitivo melhor. Quando a pessoa está acometida pela doença, a gente sabe que é diferente. Aí nós não temos que ter dúvidas, né? A questão quem vai parar hoje num hospital, se a pessoa tem condições financeiras, se ela pode ser tratada em algum lugar melhor, e se isso for continuar espalhando, obviamente, uma vez eu vi uma charge que eu achei muito interessante, falou que tinha uma vaga, né? Um negro pobre de periferia e um grande empresário. Quem que vai ser atendido? Nós não temos dúvida. E a Covid, ela vai também deixar cada vez mais claro essas desigualdades. E aí, o que eu queria dizer é que nós temos uma crise ecológica hoje, não é de hoje, já vem desde o início da Revolução Industrial, é muito claro que o homem, a forma que ele se relaciona com a natureza, a forma que o homem vai desmatando, na forma que ele vai adentrando no espaço dos outros animais, a forma que o homem vai poluindo os rios, a forma que os animais precisam de aproximar do homem para a sobrevivência. Eu lembro que quando tinha um lixão aqui na Serra do Rola Moça, uma vez eu fui lá, eu fiquei impressionado com a quantidade de gaviões que iam até o lixão para pegar resto de comida. Né? Aqui hoje na área urbana a gente vê muito tucano, outros animais que a gente não via quando era pequeno. Ah, que legal, é porque tem muito. Mas essa é a necessidade dele se aproximar de um habitat que não é natural, que já está antropizado, para poder procurar alimento. Então, nós precisamos de entender que essa pandemia ela está intrinsecamente relacionada com uma crise ecológica, com a forma do homem achar que, né, eu sou dono do espaço, a minha espécie é a que tem que prevalecer, nós que controlamos o planeta Terra, né, a Mãe Gaia, e o resto que se exploda. Só que isso aí, Roberto, na área, né, de vírus e de bactérias, isso aí vai voltar para o ser humano, porque esse vírus tem uma transformação, e essa transformação, quando ele chega no ser humano que se alimentou lá do morcego na China, por exemplo, e uma leitura que eu fiz recentemente, que eu acho que achei muito interessante também, foi essa discussão que se tentou fazer, ainda se faz muito, né? Ah, não, isso foi criado em laboratório, foi julgado e tal e tal. Na verdade, quando a gente fica estimulando isso, nós estamos fugindo da discussão principal, que é a degradação do meio ambiente, a crise ecológica, a forma que o homem se relaciona com o meio ambiente. Então, não é impossível até, mas não tem prova nenhuma científica, né? Mas são especulações. O que a gente tem prova científica é que o desmatamento nunca foi tão grande, né? A Amazônia nunca sofreu tanto,
nossos córregos nunca tiveram tão poluídos, que o agrotóxico que está sendo liberado lá pelo Ricardo Salles e pelo ministro Bolsonaro nunca afetou tanto e teve tanta facilidade. Venenos que na Europa, Estados Unidos e outros lugares são proibidos, aqui no Brasil eles estão aprovando e liberando os princípios ativos. Isso tudo cria essa situação né, não é nem de sinal amarelo, não, é de vermelho mesmo. Se nós não pararmos a repensar essa civilização, essa crise civilizatória, a situação está de mal para pior. E o governo, aí volta nisso, né? Esse ministro, na verdade, o ministro da Educação, da Cidadania, esses ministros, essa turma que está lá, eles representam, na verdade, o gestor maior. As pessoas que ocupam cargos de ministros, de secretários, né, eles se referenciam, eles colaboram, eles acabam sendo cúmplices do governo maior. Eu acho que é importante a gente lembrar isso, porque se quiser fazer mudança, a mudança tem que começar com a ação prática de cada um. Não adianta eu fazer a crítica e ficar inerte participando de algo que eu não acredito, eu acho que está errado. Né? O Ricardo Salles é isso, né? A gente já sabia que ele não é o único. Na verdade, são vários ministros e secretários e vereadores e deputados, ou seja, essa mudança, ela acontecer, nós temos que mudar. Inicialmente, eu até acho que somos nós, cada pessoa tem que ser capaz de repensar o seu modo de vida, não é fácil, nós estamos todos envolvidos e uma ideologia muito forte, né? Mas nós temos que trabalhar a questão da educação ambiental para quem está chegando, nós temos que trabalhar com muito afinco, com muita força, a mudança dos gestores, hoje ocupam os cargos mais importantes desse país e que provam a cada dia que não tem a mínima sensibilidade ambiental, preocupado com lucro rápido, né? Que a gente para pensar lá na Amazônia, o desmatamento da Amazônia para plantar lá soja, para soltar gado, se tivesse uma política real, uma política séria, né, de apoiar os povos nativos que estão lá, os povos originários, aí nós temos várias plantas, várias árvores que trariam muito mais riqueza para o nosso país, o princípio ativo daquelas plantas, que talvez lá esteja justamente a cura para essa pandemia, para esse vírus e para outros que a gente fica aí descartando porque o capital econômico e fala, não, eu quero rápido, vamos cortar a árvore e soltar o gado, vamos plantar a soja, vamos apoiar a mineração, vamos tirar os índios e fazer o garimpo, porque é um grupo pequeno que ganha muito com isso, mas o grosso da população, 7 bilhões de habitantes do planeta, são sempre relegados ao segundo plano. Né? Eu acho que a gente tem que sempre acreditar e pensar no todo, nas ações do cotidiano, para a gente poder fazer essas mudanças. Tem até uma pergunta interessante aqui da Robélia Firmiano. Ela pergunta o seguinte: está sendo possível perceber a melhoria no meio ambiente local com a pandemia do coronavírus? A poluição do solo, ar e água reduziu? Bom, Anderson, você é melhor para responder. Eu acho que sim, que eu vi recentemente, o Anderson vai resolver, eu só vou dar um palpite, viu, Anderson? Roberto, você sabe. Recentemente eu estava vendo um programa na hora do almoço, num jornal, e o repórter chamou a atenção da outra pessoa, ele estava falando sobre o tempo. Aí ele perguntou para ela, você reparou como que o céu ficou de uma cor diferente? Sabe por quê? Eu não me lembro se a cor era azul ou se era verde, mas era uma cor totalmente diferente do que o céu aparecia. Por quê? A poluição diminuiu drasticamente, porque fábricas pararam, diminuíram, enfim, né? Em relação a isso, sim. Agora, outras coisas não. Eu acredito que o esgoto, por exemplo, deve ter piorado, porque estão descobrindo, em Belo Horizonte está fazendo, né, teste, o FMG está fazendo teste, o corona está no esgoto. Né? Inclusive, a preocupação que a gente tem é que, se lá em Belo Horizonte está, aqui em Birité, nós temos muitos aglomerados aqui, temos muito lugar aí que provavelmente não tem condições boas de saneamento básico. Não é?
esgoto a céu aberto, etc. E não se, como nós falamos no início, não se sabe ainda tudo sobre esse vírus. Será que ele não pega pelo esgoto, se tiver contato? Ninguém sabe ainda. Né? Se ele está lá, ele está vivo, quer dizer, vivo entre aspas, porque o vírus, na verdade, é uma coisa que não sabe se é vivo ou se não é, né? Mas, assim, o que você acha, Anderson? Robélia, Rodrigo e Roberto, ela que teria que estar responsável. Por isso que eu estava falando, tem pessoas com muita informação. Ela é engenheira na área de hidróloga, está hoje lá em Salvador, Rodrigo, nos acompanhando lá de Salvador, olha que bacana. Pessoa que esteve aqui, trabalhou no IGAN, né? Conhece muito dessa área, eu acho que ela poderia até nos ajudar a entender isso melhor. O que eu vi aí também nos jornais é que, principalmente na cidade de São Paulo, quando estava tendo um rodízio, vai ficar mais claro de perceber a questão do ar, né? Uma cidade que normalmente você não consegue nem enxergar o céu, de tão poluído que é, em alguns pontos, e lá, claro que melhorou muito. Mas, realmente o Roberto lembra bem a questão do saneamento, mais pessoas em casa, utilizando, né, talvez aquele local. No caso de Ibirité, que é uma cidade dormitório, que as pessoas saem para Belo Horizonte, talvez tenha melhorado um pouco em Belo Horizonte, Contagem e Betim, mas aqui em Ibirité o impacto dos cursos d'água deve ter aumentado na questão do esgotamento sanitário. Mas isso, de fato, acho que o importante é a gente perceber que essa poluição, quando nós saímos relacionada aí, principalmente com o gás carbônico, né? A gente vai, pega os carros, vai poluindo, e como a gente não reutiliza as coisas, a gente não tem um uso racional, evidentemente que se a gente fica mais parado, toda ação humana ela vai criar um impacto ambiental, é possível que tenha diminuído. Mas a grande questão é essa, a gente vai conversar com certeza depois sobre isso, né, Rodrigo? A gente vai conseguir sair dessa crise e mudar de fato os nossos padrões? Vai ter alguma. Eu estou falando para nós, assim, as pessoas, os trabalhadores, as pessoas não estão controlando o capital, a ideologia. Será que nós vamos sair dessa crise, vamos fazer algo diferente e vamos forçar que os outros também o façam? Eu acho que a gente tem que ter um aprendizado nesse momento que a gente está passando, né? O Gil ambientalista, Anderson, ele até faz uma pergunta. Tem várias perguntas, não tem como a gente fazer todas. O Gil ambientalista, ele fala o seguinte: Anderson, a ONG Natureza Viva, ela foi criada para lutar pela bacia do Ribeirão Sarzedo, que abrange os municípios de Ibirité, Sarzedo, Mário Campos e parte de Betim. Ela estava parada e você assumiu a presidência recentemente. Quais as ações ambientais para ela voltar a atuar nesse território novamente? Então, o Gilvando também é professor, né? É uma pessoa com mestrado na área de educação ambiental, um cara extremamente capacitado. Ele também já foi o coordenador da ONG Natureza Viva, agora eu estou. Gilvando, nós sabemos das dificuldades que nós temos para poder fazer com que nosso grupo, que é um grupo relativamente pequeno, né? E aí tem problemas nossos, talvez, de saber aglutinar mais pessoas e também o interesse das pessoas em saírem do seu comodismo, saírem para reuniões à noite, sábado. Mas a ONG, ela volta a pulsar, né, Gilvando? A gente sabe que o grupo nosso é um grupo muito, muito bom. Nós estamos aí, nós temos uma relação muito estreita com a Lagoa da Petrobras. Somos criados, inclusive a gente funciona junto com a Associação do Lago Azul, que no entorno da Lagoa da Petrobras. Uma das nossas principais preocupações é essa, é a gente criar essas ações, as ações que já estão previstas. O Roberto, como um cientista, né? Como técnico, o Rodrigo também, nós trabalhamos com a questão técnica. O Prolagoa hoje tem no papel as ações necessárias para a recuperação da bacia da Lagoa da Petrobras, a questão do saneamento básico, as questões relacionadas à gestão ambiental, né? As questões relacionadas com o planejamento ambiental, ou seja, é uma leque, nós conversamos isso, né, Rodrigo, recentemente, é um leque de ações que estão já colocadas no papel, já existe um programa
os técnicos da prefeitura que estão lá trabalhando conseguem hoje enxergar com muita clareza isso, o que tem que se fazer, aí eu volto naquilo. Não adianta a gente saber o que precisa, não adianta saber o remédio que você tem que dar para o paciente, se a pessoa que tem o remédio, que são as pessoas que ocupam os cargos mais importantes, gestores que estão hoje ocupando esses cargos, eles se recusam a dar o remédio. Eles falam, não, esse remédio. Então, a iniciativa do cidadão comum é essa mesmo, é de cobrar, de juntar em associações, até que a gente possa ter gestores mais comprometidos em todos os níveis. Né? Mas o Gilvanda é ponta de lança nessa luta aí, também é uma das pessoas que poderia estar aqui nos ajudando a fazer essa reflexão. Roberto, Sim. só uma pergunta. O que ocorreu na cidade de Wuhan, na China, pode ser considerado algo que saiu do controle? Você acha que o governo chinês demorou para informar o real perigo do vírus? Sem dúvida. Eles descobriram isso muito antes de ser colocado na mídia. Tanto que o médico que chamou atenção no primeiro momento, em que ele percebeu que era uma questão séria, eles, vamos assim dizer, nos nossos termos, taparam a boca dele, ameaçaram, porque lá já se sabe que lá é um regime autoritário, muito autoritário, né? E é um autoritário de tal forma que se prende, enfim, a questão da liberdade ela é muito limitada lá. Então, demorou. Agora, independente disso, de ter demorado, eles tomaram as medidas que tinham que tomar. Tanto que eles fizeram o que nós não estamos fazendo aqui. Tanto que hoje já praticamente não tem caso mais na China, um país de 1 bilhão de pessoas, né? Eles fizeram esse confinamento, né? As pessoas foram para casa e foi mesmo. Tinha brasileiro lá relatando que saía na rua, não via ninguém mesmo. As pessoas... É importante o contato para a transmissão, ele tem que ser aproximado, porque o vírus não voa, vamos assim dizer, né? Um palavreado assim mais sem rigor, né? Mas ele cai rápido. Então, se você tiver uma distância menor entre os outros, é bom a gente conversar sobre isso aqui também, porque lá eles tomaram as providências, foram e chegaram logo a uma situação em que as controlaram, né? Agora, claro que demorou. Em relação a essa questão eu aproveito a oportunidade aqui, de Wuhan, né? É que aqui no Brasil, você sai na rua e você vê as pessoas, mesmo com todo mundo sabendo que hoje não tem vacina, e eu gostaria depois de falar um pouquinho sobre vacina, que naquela pergunta sua foi feita e eu não respondi, né? Acabou falando longo sobre o medicamento. E... Desculpa, me chamaram no telefone aqui. Me fizeram uma ligação aqui. Custei para tirar. Acontece. Bom, desculpem. O que ocorre é o seguinte, eu até perdi um pouco aqui tentando tirar, mas, gente, me tiraram do sério aqui. A questão do RAM, a questão da... Você falou da questão da vacina que você ia falar. Nós voltamos para cá, né? A questão do contato. Então, as pessoas ficam sabendo, né? Todo mundo já sabe, né? Que não pode chegar perto, tem que ter máscara. A máscara, ela é importante, porque ela restringe, né, o que vem da boca, o espirro, a conversa, a saliva, enfim. Se todo mundo usar, ajuda demais a não transmitir, né? E mesmo assim você vê as pessoas andando na rua sem máscara, né? Eu estou aqui, estou em Sarzedo aqui, né? Na casa de um filho meu, deixei meu apartamento lá em Belo Horizonte, mas eu tive que ir lá buscar alguma coisa essa semana e fiquei impressionado. Avenida Silva Lobo, em Belo Horizonte, as pessoas correndo naturalmente, sem camisa, sem máscara, pessoas idosas andando sem máscara,
no meio da rua, onde todo mundo pedindo para não fazer. Quer dizer, isso mostra o nível do povo brasileiro mesmo, sabe? Agora, tem duas coisas que eu gostaria, que eu aprendi recente. Uma eu já sabia há muito tempo dos meus estudos. A outra eu aprendi com um psiquiatra recente, que perguntaram para ele, escuta, pessoas que sabem disso tudo, continuam saindo sem máscara, chegando perto das pessoas. Isso é um problema psiquiátrico? Ele disse, não, é um problema de falta de caráter. Eu não diria que é só falta de caráter, porque tem um outro lado. O outro lado é aquela pessoa, esse é um conhecimento que eu tenho de estudo, em que a criança, se ela fica sem o elemento ferro na alimentação, do nascimento até os 2 anos de idade, ela pode ter uma sequela cognitiva. Isto é, ela tem uma sequela definitiva da inteligência. Então, eu acho que esse pessoal que não usa máscara ou tem deficiência cognitiva ou é mau caráter. Não tem outra explicação. Posso falar sobre a vacina só um pouquinho? Pode falar. É porque eu era para falar e eu acabei não falando. Certo. Eu só gostaria de colocar para as pessoas o seguinte, porque a vacina é o que todo mundo está esperando, né? Existem muitos laboratórios de alto nome, aí, condições excelentes de trabalho em pesquisa, trabalhando nisso. Os 2 mais adiantados que tem é um da Universidade de Oxford, no Reino Unido, na Inglaterra, é o que está mais avançado, inclusive vai começar a fazer teste no Brasil agora. Mas por que fazer teste no Brasil? 2.000 brasileiros? Não é porque escolheu, não, porque aqui tem muito corona, lá já não tem suficiente para fazer teste de população. Aqui está cheio de corona, então está o lugar adequado. Isso foi escolhido por isso, que aqui está bom para fazer teste, porque a doença está em ascensão, né? Em ascensão, matando e vai matar muito mais, né? Porque nós não temos comando. Então, o que é essa vacina? Ela é próxima? Não se sabe. Mesmo essa de Oxford, tem muita dúvida ainda em cima dela, porque, por exemplo, se ela der certo, qual é o tempo que ela vai imunizar? Qual o tipo de pessoa que ela vai conseguir imunizar? Enfim, não se sabe a característica dela quando ela for, porque ela já está em nível clínico, né, de uso em humanos. Se ela ficar prontinha agora, ainda vai depender muito para frente de testes para saber até onde essa imunidade vai. Então, a gente não pode assim ficar confiando demais que já está próximo do fim, vai ter vacina, não. Sabe? Tomara que sim. A gente está fazendo, como quem acredita, né, pedindo a Deus para isso ser possível. Mas é uma incógnita ainda, tá? Eu queria falar sobre a vacina. Era isso. Mais alguma coisa? Anderson. Opa! Tem uma pergunta aqui do Wilton Lages. A produção de bens de consumo, alimentos e a proteção da natureza é de extrema importância para todos nós. Ele fala que ele gostaria de ouvir o que deve ser feito para que a saúde da economia e a natureza andem juntas, sem se prejudicarem. Vamos, vocês dois respondem aí. Então, Tinho, a grande questão é essa, né? Assim, o que que nós queremos, assim? Qual que é o tipo de relação que o ser humano tem que ter com a natureza e com os outros seres humanos? Eu acho que você abre uma discussão que é seríssima, assim. Porque o grande problema que a gente vive, dinheiro tem, né? Assim, riqueza no mundo tem suficiente para 7 bilhões de pessoas. Acho que isso aí é o ponto principal que a gente tem que
que discutir. Né? Assim, a forma de acumulação capitalista que existe, a forma que a riqueza é produzida e fica na mão de pouquíssimos. Recentemente eu vi um dado que eu achei interessantíssimo, assim, a gente pensar nisso. 1% da população brasileira detém mais de 50% da riqueza. Se eu não me engano, são 8 famílias dessas grandes famílias, Banco Safra, do Itaú, eles detêm mais de 20% da riqueza do Brasil. E o Brasil é um país que tem uma população pobre, mas é um país muito rico, né? Eu sei que ainda é a 7ª economia do mundo, ou piorou aí nos últimos períodos, mas aí o que acontece é que é possível, sim, produção. 70% da produção brasileira ela é feita nas agriculturas familiares. Não é o agronegócio que produz. O agronegócio, essas grandes produções, elas são feitas para exportação. Né? A soja, o café, a laranja. Não que não seja importante, claro que é, mas você não tem que desmatar, principalmente uma floresta úmida feita da Amazônia, para plantar, sendo que depois você vai perder todo aquele solo, aquela biodiversidade, vai ter o problema do aquecimento global, que é uma questão central, a gente tem que começar a pensar. Muita gente que está falando que o coronavírus é apenas um aperitivo que vai chegar aí, né? Que com o aquecimento global está acontecendo de verdade, aí é importante a gente lembrar que o Brasil continua lá no Acordo de Paris, lá da aquecimento e tal, mas ele não cumpre nada, muito pelo contrário, os Estados Unidos saiu, só parece que leva, sabe, Tia, assim, o que eu penso, leva muito naquela visão mesmo de um grupo, de eu conseguir mais riqueza para mim e para aquela instituição, para aquele conglomerado, o restante se exploda. Tanto é que, quando acabar a pandemia, tem o controle financeiro, biológico do planeta, eles vão exportar essa conta para o pessoal mais simples. A gente não consegue enxergar nada de solidariedade sendo apresentada. Eu fico pensando que é uma grande imbecilidade. Eu não sou, evidentemente, várias pessoas que eu conheço extremamente capacitadas poderiam estar discutindo isso com você, mas a gente percebe que o agronegócio não é a solução. A economia é fundamental, a produção, obviamente, é fundamental, mas isso pode ser feito de uma maneira muito mais racional, pensando na distribuição de fato da riqueza, do que é produzido, e essa lógica não existe no sistema que a gente vive. Esse é o grande problema. A gente tem que enfrentar. Se nós não enfrentarmos isso, a gente sai dessa crise e já vem uma outra que pode ser muito pior, inclusive. É isso que eu queria saber. Nós vamos dar conta, a humanidade vai dar conta de tirar algum proveito desse momento que a gente está vivendo ou não? Né? Se depender de quem está em cima da carne seca, eu não tenho ilusão nenhuma que não vai. Agora, nós vamos conseguir nos articular, né, em grupos, é, é, fazer aí o nosso dever de casa na área ambiental, cada um fazer aí um pouquinho ali, a sua compostagem, a sua reciclagem, né, fazer o seu para casa, aí eu acho que a gente que vai saber o que vai acontecer com o planeta que nós estamos vivendo, né? Uma geração é muito pouco tempo. O planeta existe há mais de 4 bilhões de anos, né? O planeta Terra. Aliás, 4 bilhões de anos. A vida do planeta Terra, 4 bilhões de anos, o planeta é muito pouco, e a vida de cada um de nós é muito pouca, mas a gente tem que realmente sacudir, né? Aproveitar essas oportunidades que a gente está vivendo agora, com a crise que vira uma oportunidade, para fazer essa reflexão. Não, a gente não vai aproveitar nada. A gente vai ficar depois vendo a conta passar para os mais simples, os mais fracos, né? Institucionalmente, as pessoas que têm menos condições de reação, e o curso da história vai continuar nos levando para uma catástrofe ambiental e humanitária. Eu acho que a gente pode dar mais. Eu acho que depende de cada um, da gente, né? Acreditar nisso, fazer o seu para casa. O tempo da gente já está um pouco estourado, a gente já está a 1 hora, né? Assunto tem demais para a gente tratar aqui, mas
conforme combinado. Roberto Rico, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não ouvi. Se o senhor tem mais alguma coisa para acrescentar, se o senhor quer falar mais alguma coisa. Não, eu acho que a gente discorreu bastante aí, considerando o tempo que a gente tem, O né? tempo, né? E falamos nas coisas assim mais importantes, né? Eu acho que é claro que tinha mais coisa para falar, mas eu acho que também fica muito cansativo a gente ficar discorrendo muito, né? As pessoas às vezes não têm a paciência para entrar em mais detalhamento. Eu acho que o mais importante é a gente ser objetivo nessa hora, né? E que, de repente, a gente tem que ter a consciência de que nós estamos numa situação muito difícil, nós ainda não chegamos no ápice do problema, ainda vai piorar muito, né? O grande problema é que nós não temos uma situação coordenada para o país inteiro. Então, muitas vezes, um determinado gestor tem que tomar medidas para ele e para outros, fazendo, às vezes, até algumas ameaças, né? E sendo até recriminado por pessoas dentro daquilo que a gente conversou aí, mau caráter, né? O culpando de estar tomando medidas mais drásticas, mas como o próprio Anderson falou, hoje a prioridade é a vida, sabe? A prioridade hoje não é ganhar dinheiro, não é deixar de faturar, não é? Isso, todo mundo sabe que isso aí está afetando a todo mundo, a eu, a você, nós todos estamos sendo afetados com isso, né? Isso não é particularidade de um nem de outro, todos estamos sofrendo de alguma forma, né? Mas, assim, a prioridade hoje é o sacrifício para a gente passar por isso. Se a gente não sacrificar, né, mais que estamos sacrificando, né, com dor mesmo, com condições, né? Eu, por exemplo, nunca fiquei preso na minha vida, nessa minha idade, estou preso, né? Preso mesmo. Quer dizer, falar que a gente não está sentindo? Está sentindo, a gente está sentindo, né? Tem hora que você quase que entra no desespero, tem que ficar arrumando alguma coisa, e nós temos que entender isso. Não é começar agora a abrir comércio de qualquer forma, né? Abrir, enfim, essas coisas. Sempre os mais antigos falam, a gente tem que prezar pela vida da gente, né? Se a gente tiver saúde, para frente a gente dá um jeito de resolver, né? Agora, é claro que os gestores, eles têm que cuidar de gente que não tem a capacidade de um mínimo de sobrevivência. Os países desenvolvidos fizeram isso, estão fazendo isso, estão acudindo quem precisa, não é? Não é tirar dinheiro de Bolsa Família para dar para publicidade, tá certo? Não é deixar de pagar 200, 600 reais para o indivíduo ali, porque ele não tem CPF, tá certo? É um momento em que, como o Anderson mesmo falou aí, as pessoas estão olhando muito mais o capital, estão muito mais essa ganância desenfreada de ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Não vendo que todo mundo tem direito a um mínimo, né? A um mínimo, para ser uma pessoa, pelo menos com a dignidade de vida, né? Então, isso tem que ser olhado, né? A empresa amanhã paga dívida, arruma dinheiro ali emprestado, seja o que for, o governo tem que participar disso para fornecer uma condição melhor para as próprias empresas pequenas, as grandes não precisam disso, né? O pequeno empresário que está sofrendo, né? Mas, assim, não é por isso que agora nós já vamos sair, vai abrir tudo, né? Eu vi hoje uma manifestação de que o prefeito de Belo Horizonte está liberando o shopping Oiapoque, o shopping popular, para atender os chineses. Quer dizer, são coisas absurdas que você ouve, né? E mostra que as pessoas não querem realmente entender a realidade, estão olhando o lado dela somente, e coisa que
nós precisávamos de olhar para todo mundo, né? Quando alguém chama a gente, eu desde de jovem, né? Chamado de comunista, de vermelhinho, de esquerdista, de não sei o quê. Por quê? Porque a vida inteira eu pensei que, na minha cabeça, o que eu tenho todo mundo devia ter. Então, o bem é para todo mundo, ninguém devia ter as dificuldades grandes na vida. Né? A gente tem que ser solidário sempre que pode. É claro que nem sempre a gente consegue fazer tudo que precisa, né? Mas a solidariedade ela é fundamental em todos os níveis, né? Ajudar o mais próximo, sempre que a gente possa. E o governo tem a obrigação de fazer isso, todos os níveis. Tem a obrigação de olhar o pequeno, né? Porque senão as coisas não vão. Agora, vamos ver se essa pandemia ensina para a gente alguma coisa. Eu, particularmente, sou muito cético. Eu acho que o bom caráter ele vai continuar sendo bom caráter, e o mau caráter vai continuar sendo mau caráter. Eu não vejo diferença. O mau caráter não vai mudar depois disso, não. E o bom caráter, eu acredito que ele vai ver o lado difícil dele e vai continuar sendo melhor. É a minha opinião. Infelizmente, a gente está vivendo uma crise sanitária em meio a uma crise política. A polarização está demais. Exatamente. Anderson, terrível. Você gostaria de falar alguma coisa para a gente estar finalizando? Tá. Eu vou falar bem rápido também, porque agradecendo aí, né, as pessoas que estão aí, vamos respeitá-los. Mas eu queria só terminar, cara, aproveitando essa oportunidade sua, dizendo o seguinte: a gente, né, tem várias pessoas nos acompanhando, vários amigos fora de Birité, várias pessoas, mas a cidade de Birité, que é o foco da maioria das pessoas, com certeza, que está conversando com a gente, que estão acompanhando, eu acho que é a nossa casa, realmente. Nós estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente tem que pensar muito na nossa casa, né, no nosso local, onde que a gente pode, de fato, fazer algum tipo de inserção, algum tipo de intervenção. E Birité não precisa de ser o caos ambiental e social que é. Não, eu acho que tem um poder público que é extremamente responsável historicamente, mas tem o cidadão da cidade, que acaba colaborando com essa situação, sabe, Rodrigo? Por exemplo, você tem hoje uma estação de tratamento de esgoto de ponta que foi feita. O esgoto não chega lá. Nós precisamos de cobrar, de fato, da empresa que tem a concessão, para que ela faça investimento, já que ela tem lucros absurdos na cidade, para que o esgoto chegue até a estação de tratamento. Vamos limpar os córregos e vamos limpar a lagoa. Vamos tirar o esgoto da lagoa, tirando o esgoto dos córregos. Nós precisamos de um plano diretor de Ibirité que está aí para ser atualizado. O Rômulo, inclusive, acompanhou muito isso, é uma pessoa que acompanha muito essa questão, que sabe exatamente o que tem que se fazer. O plano diretor está parado, está engavetado. Quem estava para fazer o plano é o pessoal que mexe tem as terras na Serra do Rola Moça, apoio, inclusive, com certeza, de mineradora. Então, precisa do poder público. Tem um poder público que vai fazer um plano diretor, que vai fazer a reformulação do plano para resguardar e ampliar as nossas áreas de proteção ambiental. Precisamos, por exemplo, tem loteamentos suspensos na cidade, dependendo, né, gestores que estão na prefeitura, o atual e o próximo, pode de uma hora para outra falar, não, nós vamos fazer os loteamentos, sendo que poderia mudar essa lógica, aqui entre o Quintas da Jangada e a entrada do canal, eram 3 loteamentos que foram suspensos, e poderia virar 10 fazendas que não tem aqui na região. O proprietário ganharia muito dinheiro. Né? Ninguém está dizendo que não tem que ganhar dinheiro, não. Claro, o proprietário tem que ganhar dinheiro. Ele investiu, né? Ele provavelmente trabalhou, conseguiu, mas ele não precisa degradar, acabar com o meio ambiente, ganhar muito dinheiro, muito rápido, e deixa para lá o planeta, porque depois a conta é dele. A conta é para todo mundo, né? Não tem plano B no planeta, não. É uns planetas só. Mesmo que isso não aconteça, e a visão, o grande problema é esse,
o pessoal pensa num período muito curto de tempo, mas e as próximas gerações que estão chegando? O que é que vão fazer? O que vai acontecer? Então, é essa que eu acho que é a reflexão. A gente tem que aproveitar o Dia Mundial do Meio Ambiente, investir na educação ambiental. Educação ambiental é tudo. As pessoas que estão chegando têm que ter posturas melhores do que a que nós temos. Nós temos muitos defeitos. Eu e acredito que, né, a grande maioria das pessoas que estão, seja da alimentação, tá, mas quem está chegando tem que pensar diferente. A gente pode contribuir nessa linha que eu acho que já é um grande passo. Muito obrigado aí, tá, Rodrigo? A você, o Roberto, pelo Eu que convite. agradeço aí a Bacana. oportunidade. Foi bom. E a todos, principalmente, que tiveram Conversa paciência. boa, né? Tá vendo a gente aí, acompanhando. Eu agradeço, Roberto Rigg, por ter aceitado o convite. Agradeço o Anderson Mourão também por ter aceitado participar aqui com a gente. Num dia de hoje, um dia muito importante, o Dia do Meio Ambiente, a gente não poderia deixar passar em branco essa data nesse período que a gente está vivendo, né? Mesmo em isolamento social, a gente tem que estar pensando no nosso mundo real, que uma hora essa coisa vai passar, e quando passar, a gente espera que a gente encontre um mundo melhor, né? Certo. Então é isso aí, muito obrigado. Amanhã também tem quarentena, vai estar aqui o Caio Matos, a gente vai estar falando sobre políticas públicas e movimento estudantil. Então, estão todos convidados amanhã às 19 horas para estar acompanhando aqui com a gente, manda sua pergunta, participa. Eu agradeço todo mundo que mandou pergunta, infelizmente não deu para ler as perguntas de todo mundo, pessoal muito aqui na questão da Lagoa, insatisfeito, falando, o Aguinaldo Samarino, que esteve aqui com a gente ontem no programa, mandou várias mensagens aqui falando nessa questão da Lagoa, né, da Lagoa da Petrobras, que chegou na situação que chegou, né? Eu agradeço todo mundo, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado, até amanhã. Obrigado. Até a próxima.